Assim, vamos iniciar nossa aula de Química Orgânica, né? Mais especificamente dos hidrocarbonetos. Por que hidrocarbonetos? Por quê? Porque o hidro tira do hidrogênio, carbonetos do carbono, né? São elementos essenciais da química orgânica. E os hidrocarbonetos são compostos apenas por carbonos e hidrogênio, já que o nome já está afirmando isso. São exemplos de hidrocarbonetos, por exemplo, o gás de cozinha, que é uma mistura de propano e butano. Aqui a estrutura do propano, né? Prop porque tem 3 carbonos, AN porque tem ligações simples e O, terminação dos hidrocarbonetos. Aqui outro exemplo, butano, but 4 carbonos, AN, ligações simples entre eles, e o O, terminação dos hidrocarbonetos. Depois a gente vai ter um outro vídeo falando sobre a nomenclatura. Outro exemplo do nosso dia a dia é a gasolina, né? A gasolina é conhecida como isoctano. E tá aí, como a gente pode ver, é um dos compostos derivados do petróleo. E o nome e o PAC desse composto é 2,2,4-trimetilpentano. A gente vai aprender a como nomear esses compostos. As propriedades físicas dos hidrocarbonetos, eles são insolúveis em água por conta da polaridade, né? A água é polar e eles são compostos apolares, né? E aí não podem fazer interações intermoleculares. A densidade desses compostos são menor que 1. Por conta disso, a gente pode perceber o porquê que o petróleo ele flutua na água, né? Porque menor a densidade. E eles não apresentam cor, sabor ou odor. Isso os alcanos, que é uma das classificações dos hidrocarbonetos. O que tem a ver hidrocarbonetos e o petróleo? Como podemos ver, os hidrocarbonetos e o petróleo, eles, como a gente já teve uma pesquisa sobre isso, temos muitos compostos derivados do petróleo que são hidrocarbonetos, né? E como vimos na separação dos derivados do petróleo, alguns são gases, outros são líquidos, outros são sólidos. Os gases, por conta que esses hidrocarbonetos têm até 5 carbonos, como exemplo o gás de cozinha que eu acabei de falar, que é o propano e o butano, né? 3 e 4 carbonos. Eles são líquidos quando contém entre 5 a 17 carbonos, como exemplo a gasolina, que tem 8, né? E o diesel também é um dos derivados do petróleo. E também são sólidos, quando os hidrocarbonetos que contêm acima de 17 carbonos, como exemplo o asfalto, piche, como conhecemos no nosso dia a dia. Ainda sobre hidrocarbonetos e petróleo, geralmente são os alcanos. O que são alcanos? Possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Os hidrocarbonetos, eles têm uma classificação, né? Eles se classificam como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Quando é que ele é um alcano? Quando possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Eles são alcenos quando possuem uma única dupla na cadeia, uma única dupla ligação entre carbonos. São alcinos quando possuem uma única tripla. E eles são alcadienos quando possuem 2 ligações duplas na cadeia. Quando é que são ciclanos? O nome ciclo, porque é fechado, né? Então são compostos de cadeias fechadas e não aromáticos, não contém o anel aromático, que somente fazem ligações simples entre eles. Pode ver que um exemplo é um quadrado, né? Um quadrado ele tem só ligações simples, é o ciclobutano, porque são 4. E também tem os ciclenos, que são compostos de cadeia fechada, que possuem uma única ligação dupla na cadeia.
E ainda os hidrocarbonetos podem se classificar como aromáticos, compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio e tem pelo menos um anel benzênico, é um anel aromático, né, em sua cadeia. E a nomenclatura dos hidrocarbonetos ela é feita baseando-se nesses pressupostos aqui. Nós temos na nomenclatura dos hidrocarbonetos um prefixo, um infixo e um sufixo. O que é isso? Um início, um meio e um fim. O que é esse prefixo? Ele é dado pelo total de carbonos presente na cadeia principal. Na maior cadeia principal, a maior cadeia de carbonos contendo, né, insaturações, se tiver, no caso, dupla, tripla, né, duas duplas, tem que conter. O infixo, que é o meio, é dado pela natureza das ligações entre os carbonos. Essa natureza vai dizer se tem ligação dupla, tripla, né? E o sufixo, que é o fim, é a terminação, que é dado pela função. A função ela pode ser hidrocarboneto, pode ser um álcool, pode ser um ácido carboxílico, aí cada um tem sua terminação. Um exemplo que eu posso dar para a nomenclatura dos hidrocarbonetos é o pentano, que a gente vai já falar e nomear, certo? Mas vamos ver quais são os prefixos. Os prefixos, o início se tiver um carbono, met, se tiver dois carbonos, et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos ep, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec. Os infixos, que é o meio, né, apenas ligações simples, você vai usar AN, tá aqui um exemplo. Se tiver uma ligação dupla entre o carbono EN, tá aqui um exemplo. Apenas uma ligação tripla entre os carbonos e N, tá aqui um exemplo, né? E o sufixo, já que a gente está falando de hidrocarboneto, a terminação deles é sempre O. Um exemplo é o pentano, que eu acabei de falar. No pentano podemos perceber o que? Na cadeia principal tem 5 carbonos, o prefixo pente. Pente porque tem 5 carbonos. As ligações entre os carbonos aqui são todas simples. Então, o infixo AN. E a terminação, já que é um hidrocarboneto O. Juntando, aí dá o nome pentano.